Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês para compartilhar uma nova história em um novo vídeo, mas antes eu quero agradecer imensamente o carinho que todos vocês tiveram em assistir dois vídeos muito legais que fizeram e estão fazendo ainda muito sucesso. Um eu falo sobre educação com uma história bem interessante, patrocinada pelo meu pai quando era criança, muito legal e que eu trago até hoje, está fazendo um sucesso muito bacana. E a outra eu falo sobre a importância de realizar uma demissão, mas acima de tudo de também ser justo nesse processo. Então também uma história que aconteceu comigo e foi muito legal, as pessoas gostaram muito, comentaram muito, estão comentando. Quando você puder, clica nos cards que vão aparecer nesse vídeo, onde eu trago uma nova história para compartilhar com você, falando hoje sobre um tema muito importante, principalmente nos dias de hoje. Hoje eu quero falar com vocês de forma muito especial sobre o tema generosidade. Tão necessário nos dias de hoje, né, pessoal? A gente ao longo da vida, talvez em função das correrias todas que são impostas ao nosso modo de viver, a gente acaba eventualmente deixando ali a generosidade de lado, mas ela é muito importante por vários motivos. Mas antes de eu falar sobre generosidade, eu quero contar uma história também que aconteceu comigo e eu trago até hoje muito especial. E eu vou apresentar hoje para vocês uma personagem chamada Dona Estela, personagem da vida real, né? A Dona Estela, eu quero apresentar para vocês uma gigante, uma pessoa muito especial na minha vida e que com uma ação, com um fato do dia a dia, que poderia ser talvez até passar despercebido, mas marcou muito a minha vida, pela dimensão da prática da generosidade, provavelmente na sua máxima possibilidade, vamos chamar assim. Deixa eu contar um pouquinho da história da Dona Estela para vocês. Quando eu era solteiro, morando sozinho aqui em Fortaleza há muito tempo, eu usava os serviços da Dona Estela porque ela era uma lavadeira, né? Ela lavava roupas para ajudar no orçamento familiar. O marido dela era aposentado por invalidez e ela era arrimo de família. Praticamente toda a renda dela era para ajudar a cuidar da família e também a custear os estudos do filho, e um adolescente à época. E Dona Estela já não era uma jovem, era uma senhora, né? E que era muito batalhadora, com uma vida tremendamente digna. E morava numa casinha muito simples, uma casa modesta. Enfim, eu até me perguntava às vezes onde é que ela conseguia estender tanta roupa, porque a casa dela era muito pequenininha e como eu disse, bastante modesta. E ela levava essa vida de muita batalha, lavando as roupas para vários clientes. Eu fui cliente dela por um tempo até considerável no começo lá da minha história aqui em Fortaleza. E o meu relacionamento com Dona Estela era: todas as segundas-feiras eu levava a trouxinha de roupa suja e pegava as minhas roupas limpas e passadas, enfim. E outra característica legal para vocês conhecerem um pouco mais é que Dona Estela era sempre muito bem-humorada. Apesar da vida simples e certamente cheia de dificuldades, ela não desanimava, ela não tinha nunca uma tristeza, um rancor ou um traço de insatisfação. Ela sempre era muito bem-humorada, sorridente, uma pessoa animada e, creiam, de bem com a vida, né? E eu me perguntava às vezes: nossa, Deus, da onde é que vem tanta animação, tanta empolgação? Essa era a Dona Estela. Muito bem. Como de costume, certa segunda-feira, como todas as segundas-feiras, aliás, eu estava lá com a roupa e eu não descia do carro. Eu parava na frente da casa dela, dava só uma buzinadinha e falava: Dona Estela. Ela corria, já trazia a roupa limpa e passada e eu entregava ali. A gente trocava, né, os pacotes e eu já saía com as minhas roupas passadas e tal. Dessa vez, e nesse dia eu não vou esquecer nunca, foi muito marcante, porque nesse dia em especial eu estava com muita pressa, enfim, eu sempre ia na hora do almoço. A casa dela ficava pertinho da empresa onde eu trabalhava, a Microsoft Tecnologia na época, e aí, como sempre, né, eu ia ali na hora do almoço e tudo, e era muito rápido, trocar os pacotes e eu já estava correndo para minha vida, ia falar com a Dona Estela de novo na outra segunda-feira. Muito bem, nesse dia, não. Porque quando eu parei e chamei por ela, ela veio sem as minhas roupas, eu já estranhei. E eu falei: Dona Estela, cadê minhas roupas? O que aconteceu? Ela: não,
Seu Antônio, eu faço questão que o senhor desça do carro hoje, que eu quero lhe mostrar um presente que eu ganhei maravilhoso. Muito mais animada do que o de costume. Eu até estranhei, porque ela era animada, era feliz, era bem-humorada, mas naquele dia, naquela segunda-feira em especial, ela estava muito sorridente e insistindo para que eu descesse para ver o tal presente. E eu disse, Dona Estela, hoje em especial eu não consigo, eu estou com muita pressa, estou precisando resolver uns assuntos, e aí eu posso parar aqui na segunda, depois a senhora me mostra, tudo bem, mas hoje não dá. E ela nem se abalou, parece que eu não tinha falado nada sobre a minha pressa, porque ela continuou insistindo e dizendo, não, o senhor vai descer do carro, o senhor vai entrar na minha casa hoje e vai ver o presente que eu ganhei. Eu percebi, dado o entusiasmo com o qual ela me convocava, né, com todas as forças para eu descer, eu percebi que seria uma luta à toa. Simplesmente ia demorar ainda mais. Eu falei, quer saber? Eu vou descer logo, vou atender a Dona Estela, afinal ela nunca tinha me pedido nada de especial, vou atender a Dona Estela, porque se eu ficar aqui lutando, insistindo e discutindo, vai demorar mais ainda, né? Foi o que eu deduzi. E eu falei, não, tá bom, Dona Estela, então a senhora me convenceu. E outra que eu também fiquei curioso, vamos lá. Aí eu desci do carro, ela pegou na minha mão, me puxou, parecia uma criança, me puxou adiante, né, até que entramos na casa dela e eu vi no canto da sala, gente, a casa dela era bem pequenininha e, como eu disse, bastante modesta, né? Enfim, aí ela me puxou, quando eu entro na sala eu vejo no canto um berço, gente. Eu já fiquei um pouco chocado, porque por óbvio eu já imaginei o que eu ia encontrar ali. Mas ver um berço foi uma surpresa muito grande. E ela foi me empurrando na direção do berço e eu ali, entre catatônico, surpreso e enfim, querendo ver o desfecho daquilo, fui avançando aos poucos e ela dizendo, olha só o presente que eu ganhei, seu Antônio Carlos. E quando eu chego perto, tinha um bebê ali de mais ou menos uns 4 meses, um bebê muito bonitinho, muito saudável, muito bem cuidado, e eu fiquei pensativo, eu juro que eu não conseguia esboçar nenhuma reação a não ser o do espanto, porque eu me permiti, na minha maneira egoísta de ver, eu me permiti pensar comigo, presente? Como um presente? Né? Naqueles poucos segundos de espanto e surpresa, eu pensei, nossa, mas isso não é um presente, isso vai trazer um trabalho imenso para a Dona Estela. Eis que entre os segundos de espanto e silêncio e eu ali ainda surpreso e sob efeito, a Dona Estela me diz o seguinte, seu Antônio, eu resolvi pegar essa criança, na verdade eu não peguei, deixaram aqui na minha porta, nessa semana que passou, e eu fui atrás de entender e descobrir a família, né, que deixou essa criança aqui. E eu resolvi ajudar porque eu descobri que a mãe dela é muito pobre e não tem nenhuma condição de cuidar dessa criança. Gente, faltou chão porque eu fiquei imaginando, a Dona Estela, como eu estou afirmando desde o princípio da história, era uma pessoa pobre, uma pessoa de vida modesta, mas nem por isso ela desanimava, ou era triste, ou era angustiada, ou amargurada com a vida. Pelo contrário, ela era muito animada, muito feliz e muito lutadora. Era uma vencedora por natureza. Mas era uma pessoa de poucos recursos, se é que me entendem. Para ela dizer para mim, não só com alegria sem tamanho, que primeiro que era um presente de Deus, como ela afirmava. Segundo, que ela resolveu ajudar porque ela realmente confirmou que a vida da pessoa, mãe daquela criança, era muito mais difícil que a dela. E nesse momento eu pensei, meu Deus, quanta generosidade. Eu não falei nada, só virei para a Dona Estela, dei um abraço bem apertado nela, não me contive. Confesso que as lágrimas ameaçaram sair aqui, escorrer, né? Caiu um cisco, como a gente diz, mas eu fiquei bastante comovido com o tamanho da generosidade que a Dona Estela estava praticando. E naquele dia eu aprendi, toda a pressa, não preciso nem dizer, né, que toda a pressa que eu tinha, toda a preocupação que eu tinha, foram embora, porque a prioridade ali era dar a máxima atenção
para a alegria e a satisfação da Dona Estela, em primeiro, falar sobre o presente de Deus que ela tinha recebido. Segundo, aprender com ela o quanto nós somos, sim, infelizmente, mais egoístas do que o que seria o ideal. Aliás, egoísmo não cabe. E o quanto a gente é pouco ou nada generoso com a vida e com as pessoas que estão à nossa volta. A gente não precisa ir longe. É fácil e é justo e é necessário que a gente consiga e possa praticar a generosidade a qualquer momento do nosso dia a dia, a qualquer instante. Basta você olhar à sua volta, basta nós olharmos à nossa volta. E aí, eu abraçando a Dona Estela e parabenizando a ela e realmente pedindo a Deus que abençoasse ainda mais a vida dela por tamanha bondade, por tamanha, realmente por tamanho desprendimento. Né? E aí o que tem de interessante nisso tudo? Quando eu falo, a Dona Estela, ela produziu em mim uma visão totalmente diferente do que essa palavra, de certa forma, que não estava tão presente na minha vida, e cabia a mim mudar esse cenário, cabia a mim realmente mudar o meu modo de viver e o meu modo de enxergar a vida, né? Então, quando eu penso em generosidade, não tem como eu não pensar na Dona Estela, e vocês já entenderam o porquê. E eu trouxe aqui uma listinha muito simples, muito legal, para a gente se incentivar a que nós sejamos generosos, a que nós pratiquemos a generosidade de maneira mais recorrente em nossas vidas. Vamos lá, vamos conhecer algumas. Vou falar para vocês aqui alguns benefícios da generosidade. Primeiro, a generosidade, ela produz em nós uma sensação de satisfação pessoal muito intensa e muito agradável. Segundo, ela melhora a nossa saúde psicológica e a nossa sensação de bem-estar. Pelo primeiro motivo, numa sequência, ela traz um bem-estar impagável, que só a prática é que pode proporcionar. Outra, traz objetivos e propósitos maiores para a gente viver, porque você não está vivendo apenas para si de uma maneira automática. Você está também dando mais sentido, praticando o bem para outras pessoas, sendo generoso ou generosa. Outra coisa, a generosidade, ela melhora significativamente os relacionamentos. Outro ponto bacana, ela aumenta a autoestima e a vitalidade, né? Os motivos para se viver ficam muito mais intensos na nossa vida. Por óbvio, ela aumenta, por exemplo, a felicidade, né? As pessoas generosas são mais felizes do que as pessoas que não são tão generosas ou que não praticam a generosidade. Outro ponto, ela aumenta a confiança nas relações, nos relacionamentos. Você se sente mais confiante, mais seguro, meramente por ser mais generoso. Olha que bacana. E ela também, por exemplo, se a gente retorna isso para o ambiente de trabalho, onde é totalmente possível ser generoso e praticar generosidade, ela melhora também o ambiente de trabalho. Então, em qualquer local, em qualquer momento, em qualquer circunstância, em qualquer situação, a gente consegue sim ser mais generoso e mais generosa, tá certo? E quais são as formas da gente praticar generosidade? Antes de eu tocar nesse ponto, eu queria lembrar uma coisa importante. Muitas vezes a gente fala assim, mas eu vou ser generoso, eu não tenho tempo, eu não tenho recurso, eu não tenho condição. A gente nem sempre está falando de dinheiro aqui. Às vezes ser generoso não é sempre recurso ou dinheiro que a gente fala, é uma atitude, é uma bondade, é uma gentileza, sabe? É um tempo para você ouvir alguém, ou você, quando tiver recurso, poder apoiar alguém financeiramente, alguém que está precisando. Um pouquinho de dinheiro que você pudesse separar, às vezes é muito na vida de alguém. Então, meu convite é que nós todos, por tudo isso, possamos ser mais generosos na vida da gente e na vida das pessoas à nossa volta. Eu tenho certeza que Jesus é um dos maiores exemplos de generosidade que pode existir e ele aprovaria muito e ficaria feliz que você praticasse mais generosidade na sua vida, tá certo? Essa foi a história onde eu apresentei para vocês a Dona Estela. Eu espero que vocês tenham gostado e se você gostou, curte, comenta, compartilhe, né? Passe a praticar a generosidade na sua vida. Eu tenho certeza que isso vai ser muito legal e eu fico muito feliz que
que você tenha assistido esse vídeo até aqui e eu desejo que Deus abençoe muito a sua vida e um abraço e até a próxima. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Ah, eu ia me esquecendo. Histórias como essa, tem algumas delas muito legais no meu e-book Jovens Líderes em Construção. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link onde você pode conhecer um pouco mais da minha trajetória de mais de 30 anos de experiência liderando e fazendo a gestão de pessoas, equipes e empresas e que eu coloco à sua disposição nesse e-book, tá bom? Se você gostou, dá uma passada lá e confere. Um abraço para você e muitas felicidades mais uma vez.